Então, irmãos, a gente está aí nessa série Crises da Alma. Já ouvimos até agora pelo menos três momentos sobre culpa, sobre ansiedade, e nós ouvimos também inveja, né? A última semana foi sobre inveja, né? Situações que a gente tem que lidar. Somos humanos e volta e meia a gente lida com questões da alma e tem tantas outras. Hoje vamos falar sobre vícios. Não sobre vícios no plural, mas um vício específico, que é a vítima virtual. O vício virtual é um assunto muito atual, é ou não é? Tem muitos tipos de vícios. A gente pode enumerar pessoa viciada em drogas, pessoa viciada em comida, pornografia, viciada em trabalho. Tem isso? Acho que tem também, né? Viciada em trabalho. Às vezes pode ser viciada em mentir. Bebida alcoólica. Há muitos tipos de vícios. Mas pelo tempo e pela proposta da série, nós vamos falar sobre esse vício, que é a vítima virtual. Um ex-viciado definiu de uma maneira, até achei interessante a definição dele. Ele falou que o vício foi a melhor coisa, até se tornar a pior. E aí eu pensei em uma pessoa que eu conheço que tomava uma latinha, começou, ele não bebia nada, tomava uma latinha de cerveja aos sábados. E pessoa da minha família, meu parente, então ele, eu acompanhei porque a gente tem uma certa convivência, até que aquela latinha começou a ser uma latinha diária, depois 2 por dia. Depois foi aumentando a dose, até que deu uma doença estomacal e o médico falou para ele que ele teria que tomar providências, senão iria se prejudicar mais e mais. O alerta do médico foi suficiente para ele parar. Mas nem todas as pessoas param por causa de um alerta do médico, a gente sabe disso. A tendência natural é doses cada vez mais cavalares, não é? Inclusive misturar e vai buscando satisfação, porque aquela pouca quantidade não é suficiente, então a pessoa vai mergulhando cada vez mais. E uma grande dificuldade do viciado é a negação. Geralmente ele não admite. A fala dele é que está tudo sob controle. Eu fui pesquisar no latim a palavra addictus, que é um termo muito usado, a pessoa tem adicção, e addictus significa alguém que é entregue a, alguém que é rendido a, alguém que na antiga Roma, vamos supor, uma pessoa devia para um credor, não podia pagar, então aquela pessoa era entregue ao credor, porque ele se tornava escravo daquele a quem ele devia. E o livro de Provérbios fala que quem pede emprestado se torna escravo de quem empresta. Provérbios fala isso e, se a gente for atualizar, quem vive no cartão vermelho fica escravo, do sistema aí de juros altos. E a pessoa acaba trabalhando como escravo, drenando as energias e não desfrutando da vida. Então, qualquer coisa que nos domina, a Bíblia vai até mais longe, se torna um ídolo. Por isso que o apóstolo João fala, numa das epístolas, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não se deixem ser escravizados por nada, por ninguém, por ídolo nenhum. Muitas vezes a gente pensa que o ídolo pode ser uma imagem esculpida, um artesanato. Mas, gente, ídolo é qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Ídolo é qualquer coisa que me deixa feliz, e se eu não tiver aquilo, eu fico triste e infeliz, porque ele me domina, e eu preciso dele para ter contentamento. Está entendendo? Qualquer coisa que nos torna dependentes, que nos descontrola, e às vezes nos torna disfuncionais, atrapalha nosso trabalho, e tem certos vícios, talvez a gente até poderia dizer todos,
que além de nos machucar, machuca a família, machuca as pessoas que nos conhecem, atrapalha o nosso desempenho no trabalho, pode atrapalhar no trânsito, inclusive, né? Caso de uma pessoa alcoolizada, põe em risco os outros, o prejuízo, os danos causados pela pessoa. Então, queridos, ao falar sobre vítima virtual, nós estamos falando também do uso excessivo das telas. O uso excessivo traz prejuízo nocivo. É uma conta matemática isso aí, né? Quanto mais se usa excessivamente, mais nos atinge de maneira nociva. Agora, a tecnologia, eu preciso abrir esse parênteses, não é má em si, né? É um objeto que pode ser neutro, ou pode ser útil, mas ela é bem ligada, né, entre a necessidade e a inutilidade. Então a gente precisa ter esse discernimento, a ajuda de Deus, porque não é fácil, gente, é uma força avassaladora. E até os neurocientistas estão dizendo que é como se fosse uma extensão do nosso ser, né? Como se a gente precisasse de um braço a mais e esse mecanismo está ocupando um lugar como se fosse algo do nosso corpo, um membro do nosso corpo que a gente não consegue viver mais sem ele. Tão apegados que nós estamos ficando a esse sistema, né? Então, mas há um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? É uma poderosa ferramenta de comunicação, tem facilitado a nossa vida. Muitos de nós trabalhamos com o celular, com o notebook, temos acesso, pesquisas, estudos, estudamos. Então tem uma utilidade, a gente paga através do celular, faz compras, registramos momentos especiais. Pode ser uma ferramenta muito útil na evangelização, falar do amor de Deus para as pessoas. Eu tenho aqui um aplicativo da Bíblia, creio que você também tem, e de vez em quando eu tomo café com Pedro, com Paulo, com João, com Moisés, né? Deixo eles falando lá, e eu estou aqui tomando meu café, peixe pequeno, e escuto os grandões conversando, né? Enquanto aquela voz vai falando aqui no aplicativo da Bíblia, eu vou tomando meu café em boa companhia. Então ele nos ajuda demais, demais, demais. Mas se tornarmos escravos do celular, nós vamos perder o controle e a liberdade que Cristo pagou tão caro para comprar para nós. Foi pago um alto preço. Tem uma citação que eu achei interessante colocar aqui, é de um livro que eu já vou mostrar a capa dele. Nosso mundo está, né, cada vez mais. Nosso mundo... Houve um erro aqui, tá? Nosso mundo em cada vez mais que há informação e nosso mundo há cada vez mais informação e cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegria. Ele começa o livro já com esse parágrafo, que é esse livro aqui, A Pirâmide da Sabedoria. E essa pirâmide o autor criou para contrapor, para mostrar uma outra pirâmide de um psicólogo lá no século XX, chamado Maslow, Abraham Maslow, que é essa pirâmide de Maslow aqui que nossos filhos estudam na escola, né? Onde fala as nossas necessidades. E aqui embaixo, na base da pirâmide, são as nossas necessidades físicas, de alimentação, de água, fala inclusive de desejos do corpo, inclusive a reprodução humana, a sexualidade. São as necessidades aqui básicas, proteínas e tudo mais. Depois vem a questão do bem-estar. Porque quando você está com fome, o que você quer resolver é a fome, não é verdade?
Você está com sono, você quer dormir, depois você conversa, você toma uma decisão difícil. Então, são as necessidades mais básicas. Depois vem, a gente quer um abrigo, quer uma casa, quer ter recurso para comprar, né, alguma coisa, alimento, roupa. Depois vem o amor, a família, relacionamento, que também a gente sente falta. Vem a questão da estima, de nós nos sentirmos bem, desempenhar tarefas, desempenhar o trabalho, de estar se cuidando do corpo e tudo mais, e até a realização pessoal, a carreira, a profissão e tudo mais. Então, esse autor, ele inverte, ele coloca na vida espiritual, não é? Então não tem a ver agora necessariamente só com a questão física, mas ele fala da alma, do ser completo, que precisa, primeiro, do pão, não só de como é que fala? Mateus 4,4, né? Não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Não só dessa necessidade básica, que é o pão, mas também a palavra. E depois vem relacionamentos. Aqui tem uma igreja, né? Uma maquete de uma igreja, relacionamentos, curtir o lazer, o entretenimento, um parque, uma situação assim de bem-estar, a questão da mente, leitura, a arte, a música e outras formas de também cultivar o que é belo. E, por fim, o celular. Você percebe que a proposta dele é colocar o celular no seu devido lugar, não como o principal, porque aqui entre nós, na realidade, o celular parece que está aqui embaixo. Não é verdade? Como assim? A prioridade das prioridades. E num dos vídeos que eu pesquisei, ele fala que um dos indicadores que a pessoa é dependente é quando ela é a última coisa a dormir e a primeira coisa quando ela levanta. Isso já é um sinal, entre outros, de dependência. Sabe que tem um salmo que diz assim, acho que é Salmo 119. Ó Senhor, quanto amo a tua lei. É a minha meditação durante todo o dia. Alguém talvez fale assim, não. Ó celular meu. Como amo a tua face. Os cliques. É a minha meditação o dia todo. Aí eu fui pesquisar na internet, eu pedi para um desses sites de inteligência artificial, por favor, coloque para mim uma poesia no Salmo 23, colocando o celular no lugar de Deus. E aí ele me respondeu assim, ele é inteligente, né? Inteligência artificial. Ele disse assim, olha, o celular é meu guia, nada me faltará. Em telas suaves me faz repousar e nas redes calmas me conduz. Recarrega minha alma com a sua luz e me orienta pelo caminho digital com seus algoritmos tão fiéis. Ainda que eu passe pela sombra da bateria fraca, não temerei desconexão, pois tu estás comigo e teu brilho e o teu acesso me fascinam tanto. Preparas notificações diante de mim. Na presença da rotina agitada, meu armazenamento transborda. Certamente, tua conexão e tua assistência me seguirão todos os dias da minha vida e navegarei na tua interface para sempre. Oh, o status do celular, hein, gente? Qualquer semelhança será mera coincidência. Ai, meus irmãos. Eu falei de alguns benefícios da tecnologia, mas pense sobre esses malefícios aqui. Pense sobre isso. Danos à saúde, a cognição das pessoas estão ficando alterada, a cognição, a nossa capacidade de aprendizagem. O que mais? Distúrbios do sono.
Na semana passada, o Douglas falou sobre inveja. As redes sociais podem despertar uma inveja, uma cobiça dentro de nós. As pesquisas dizem que crianças expostas a jogos, que estão jogando muitas horas ali no jogo, aí você dá uma brincadeira educativa, ela perde a noção do tamanho dos objetos, do peso dos objetos. Não sabe nem encaixar as peças, porque está perdendo essa noção. Inclusive de manusear com as mãos. E até isso, gente, eu soube que na medicina estão tendo dificuldade, porque muitos médicos, cirurgiões novos, né, de 20 e poucos anos, que não sabem nem descascar uma laranja, estão tendo dificuldade para fazer cirurgias, porque não tem mais aquele traquejo de envolver todos os dedos, né? São só 2 dedos, né? Então isso está dificultando, tem que dar treinamento para eles desenvolverem certas habilidades que estão se perdendo com o passar do tempo. Mas não só isso. Eu não sou expert em tecnologia. Eu estou aqui fazendo uma introdução, fiz algumas pesquisas, fiquei várias horas ouvindo vídeos, especialistas, neurocientistas, para me inteirar um pouco mais. E eu confesso, você mesmo pode pesquisar, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, porque você pode colocar lá dependência digital, você pode colocar vício em tecnologia. Vai ter gente que estuda a área, estudiosos, que nem são cristãos. Não tem essa mentalidade assim de temor a Deus. Eles simplesmente estão estudando os efeitos danosos que a tecnologia está trazendo para a humanidade e eles mesmos estão se cuidando. Eles mesmos estão colocando limites para eles, até para o desempenho no seu trabalho. E nós que temos uma ajuda extra, que é o Espírito de Deus, que nos ilumina, que nos dá capacidade de discernir, como é que a gente não vai tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, gente, vocês foram chamados à liberdade, não vos submetais de novo a um jugo da escravidão. Falando para crentes, para a gente não ser escravo, não sermos dominados, não reine em vós o pecado, para você lhe obedecer em seus desejos. Romanos 6, 4. Fala tão claro sobre isso. Agora, sabe por que essa força é tão descomunal? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele, quando é sobrecarregado com prazer, ele vai ficando viciado e em não querer fazer trabalhos mais pesados. Tem uma substância chamada dopamina, que está ligado à sensação de prazer, junto com a serotonina, que é o bem-estar e o humor. Mas, geralmente, para a gente experimentar a dopamina, a gente precisa fazer um esforço. Eu vou dar um exemplo. Eu vou na academia, faço exercício físico. Eu sinto uma certa dor, suor, né? Exige um certo esforço. Quando eu tomo um banho, aquela sensação de bem-estar, eu estou recebendo uma carga de dopamina, que é fruto de um esforço, de uma satisfação, né, que fez bem para meu físico. No celular é diferente. Você sem nenhum esforço, nós vamos sendo estimulados por sensações de prazer, aí o nosso cérebro fica estocando prazer. E você já percebeu isso quando você está vendo um vídeo, os reels? Você está vendo aqueles vídeos curtos, né? Parece que você quer algo mais, eu vou encontrar, vai ser melhor, cada vez melhor. E a pessoa vai ficando... Você já vê, você perde horas, perde um tempão com aquilo. Aí você pede depois o filho, a filha, para fazer uma tarefa, como lavar uma louça, varrer uma casa, fazer um trabalho da escola, ler um texto. Ah, não, eu quero o vídeo. Porque o vídeo é tão gostoso. Não tem esforço. Não gosto dessas coisas, não quero conversar. E estamos perdendo a capacidade de interagir, olhar nos olhos das pessoas, ter paciência para ouvir alguém falar, porque nem isso estamos falando. Eu estava numa escola, inclusive particular, que a gente acha que
Está até melhor do que a escola pública. Estava lá como observador. E a professora queria orientar sobre a prova, isso para segundo médio. E quando a professora falou assim, eu vou dar algumas informações sobre a prova. Quando ela falou isso, aí levantou uma criança. Que dia vai ser? O que é que vai cair? Vai ser difícil? E ela tentando falar. E aquela interrupção toda hora. Quantas questões? Ela parou e falou, eu não estou conseguindo falar. Não tem paciência para escutar, porque tudo tudo aí tem que ser instantâneo. É uma força tremenda, meus queridos. E isso vai afetando a nova geração, no sentido de não saber lidar com o não, com o espera, processos, não saber administrar as emoções, porque está tão viciado no prazer do vício. Aí eu assisti essa série Adolescência. Você, pai e mãe, tem essa série aí na Netflix, acho que são 4 episódios, em que o pai vendo o filho em casa, no seu quarto, está tudo bem, meu filho está em casa, está tranquilo, está protegido, garoto de 13 anos, mata uma colega na escola. E foi aquela maior surpresa para a família, porque a influência que a criança recebia a levou, ao adolescente, o levou àquele assassinato. E termina aquela tristeza dos pais. Eu devia ter me interessado mais. Eu devia ter conversado mais com meu filho. Eu devia ter me interessado no que ele vê, com quem ele conversa. E eu simplesmente achei que estava indo tudo bem. Tragédia que acontece em nossos dias. Tiago capítulo 1, 14 e 15 fala assim que cada pessoa é tentado pela sua própria cobiça. Olha esses 2 verbos aqui. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado consumado gera a morte. Não estou falando morte instantânea, mas um processo de morte, de cobiça, que afasta, vai drenando nossas energias, vai nos distanciando da vida que Deus tem para nós. Tem 3 hábitos aqui que esse livro fala, que é que nós consumimos demais, nós consumimos rápido demais, e nós consumimos apenas o que nos parece bom. Consumimos demais. Assim como nós, quando comemos demais, já passou por isso, Você foi além da conta, exagerou no churrasco, exagerou na sobremesa, pode dar uma indigestão, uma dor de estômago. Assim também em nosso cérebro. Há uma sobrecarga de informações. Eu contei de manhã, a Sandra foi pesquisar como fazer um cupim assado, E veio tanta receita sobre cupim assado, Aí você fala assim, qual que eu vou escolher? Porque é muita opção. Aí você tem que olhar um por um para você poder saber qual. É muita coisa, gente. É muita informação. Nos anos 90, sabe as notificações que a gente tinha na nossa casa? Quem é antigo aí vai lembrar. Uma notificação era alguém tocar a campainha da nossa casa. É uma notificação. Ou tocar o telefone fixo. Outra notificação. Eles falam que a gente recebe mais ou menos, uma média, tá? É mais 150 notificações por dia. Nas pesquisas sobre o uso da internet no Brasil, você sabe quantas horas a média do brasileiro? Alguém chuta um número aí? Exatamente. Entre 8, uns dizem 9, é a média de uso da internet no Brasil. Perde apenas para a África do Sul, que está em primeiro lugar. Não sei se está contando horas de trabalho, ou provavelmente é mais uso durante o dia inteiro, E tem aplicativos que você pode descobrir, nas configurações, quantas horas você passa por dia. Tem uma sociedade brasileira de pediatria que fala assim, não dê celular para seus filhos até os 2 anos. De 2 a 5 anos, 1 hora.
Isso vigiado, com supervisão, né? De 2 a 6 anos, alguém supervisionando. E de 6 a 10 anos, com supervisão, 2 horas. De 6 a 10. Será que a gente segue isso? E tem gente mais rigorosa, que fala ainda que não deve dar nem até os 5 anos. Por quê? Porque o cérebro está em formação, e à medida que ele vai sendo formatado pelas redes sociais e vai causando essa dependência desde criança, vai prejudicando ainda mais o uso excessivo. Outra questão que a gente consome rápido demais. É muita informação, irmãos. E internet é agora, não pode deixar para depois. É uma febre de conteúdos novos. E vai reprogramando o nosso cérebro. Consumimos apenas o que nos parece bom. E o que nos parece bom, geralmente, é aquilo que nós pesquisamos de áreas do nosso interesse. Esse autor da Pirâmide de Sabedoria, ele dá um exemplo assim: faz de conta que você vai fazer uma pizza. Aí você pega os ingredientes da sua pizza, só as coisas que você gosta. Vamos supor aí, mussarela, palmito, tomate, algumas coisinhas que você gosta. A internet é meio parecido, porque aquilo que você gosta, aquele sistema dos algoritmos que tem dentro do mundo digital, eles são projetados para descobrir o que você gosta e fazer a sua atenção fixar apenas na programação que eles querem. A semelhança da pizza, se eu só consumo aquilo que eu acho que me faz bem, nessa questão digital, a minha mente é conduzida por esse sistema que me coloca dentro de uma bolha. E eu estou achando que eu estou virando um especialista, mas a gente vai ficando em pequenas bolhas sociais que não conversam com outras. Daqui a pouco a gente vai perdendo a capacidade de quem não pensa igual a mim, eu vou deletar, eu vou cancelar, eu não dialogo. E aí as famílias começam a brigar. É por isso que existe até essa polarização na questão da política. Porque os que me influenciam são preparados como uma receita para eu gostar só daquilo. Imagina se eu vou comer uma pizza só daquele jeito a minha vida inteira. Eu deixo de saborear os outros ingredientes de outras culinárias. Eu vou ficar limitado. Deu para entender a comparação dessa questão? Queremos consumir apenas o que nos interessa. E aí nós caminhamos, tudo isso nos leva a certos sintomas, né? Ansiedade e estresse, desorientação e fragmentação, impotência e paralisia da decisão e compromisso. Sobre essa questão aqui do primeiro ponto, ansiedade e estresse, nós literalmente esgotamos os nutrientes do nosso cérebro, isso leva a comprometimentos no desempenho cognitivo e físico, entre outras coisas. A troca repetida de tarefas leva à ansiedade, que aumenta os níveis do hormônio do estresse, cortisol, no cérebro, o que, por sua vez, pode levar a um comportamento agressivo e impulsivo. Às vezes a gente está agredindo as pessoas dentro da nossa casa por causa de um cérebro carregado, de um certo cansaço, uma certa dor de cabeça. Vamos perdendo a paciência, vamos atritando com as pessoas. Vamos ficando ansiosos, querendo as coisas com pressa. Aí nós não queremos ouvir só no ponto 1 o áudio, né? É 1.5, 2. Aí uma pessoa está falando com você, aí a pessoa fala assim para você. Aí eu falei, eu estou ficando tiozão mesmo, né? Porque às vezes estou falando com a pessoa, o que é isso, gente? O que é isso? Né? Ou vai fazendo assim com a tela, né? Com você, né? Então, olha só, gente. Você está trabalhando no notebook. Se o celular dá uma notificação, a gente fica ali, atenda ou não atenda, atenda ou não atenda. Se você para atender, até você voltar a concentrar, o que acontece? Vai perder uns 25 minutos para a sua mente voltar a concentrar naquilo que você estava fazendo. Agora você imagina quem está trabalhando, você é dono de empresa, você é gerente de um setor, você quer que o pessoal fique ligado. Há poucos dias eu fui comprar um coco seco, né? O baiano gosta de coco. Gosto demais de comer coco cru.
E o rapaz estava demorando demais, lá no sacolão. E estava demorando demais. Eu mesmo tenho experiência, tenho um facão em casa, eu corto um coco rapidinho e quebro. Aí eu fui olhar lá pela porta da onde o rapaz... Estava o rapaz no celular. E aquele período, né, a pessoa vai perdendo a noção do que está acontecendo. A pessoa vai perdendo a noção que ele precisa prestar um trabalho. Bom, você deve estar vendo isso aí, em todo canto, né? Essa questão da fragmentação, nós temos muitas opções. Você vai assistir um filme, é muita opção nas plataformas Prime, Amazon, Disney e as outras. Aí já aconteceu comigo, e acontece. Eu vou assistir um filme, fico olhando lá, um por um. Antigamente era tão fácil, né? Aquela época da tela quente, ia passar um filme na segunda-feira, naquele horário. Você tinha que esperar para saber se você vai gostar ou não. Aí quando você vê ali, se passa 40 minutos, aí você fala, aí já está dando 10 da noite, eu estou cansado, não vou assistir mais nada não, deixa isso para lá. Ou só acontece só comigo? Eu vou comprar um café, antigamente era só café. Né? Tinha lá o caboclo, pilão, só café, só isso. Hoje tem o extra forte, o tradicional, aquele outro descafeinado, e tem outro também lá que eu esqueci, glamour, gourmet. O gourmet. Então, de cada café. Aí você fala assim, meu Deus, a gente está ficando fragmentado, é muita opção para a gente escolher. Aí você vê, um amigo seu está passando férias no lugar, aí logo em seguida um trailer de um filme, é um bebê que uma familiar publica que nasceu um bebê na sua família, é uma onça correndo atrás de uma zebra, é uma citação do Agostinho ao lado de uma música gospel. Aí você fala assim, meu Deus. Gente, nosso cérebro não foi programado para receber tanto estímulo, tanta informação. A quantidade de informação que a gente recebe, nos anos 90, demorava 1 ano para a pessoa receber aquela quantidade de informações que nós recebemos num dia. É muita coisa, gente. Por isso que tem gente surtando, tirando a roupa no meio da rua. De vez em quando tem um maluco assim. Essa questão aqui da impotência, sabe o que é isso aqui? A impotência no sentido é que a gente escuta tanta informação, tanta tragédia, chacina, é a guerra lá na Ucrânia, é a guerra de Israel. Aí nós vamos ouvindo situações assim, que a gente, impotência assim, o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Porque o normal seria a gente fazer alguma coisa diante de algo que acontece. Mas aí você fica assim, eletrificado, né? Parece que cai um raio assim na gente, a gente fica lá zumbizado. O que eu faço? E às vezes eu estou entregue àquilo que tem alguém que precisa de uma ajuda minha, precisa de uma visita minha, precisa de uma contribuição financeira minha na vida daquela pessoa, que é até um parente meu, que é até alguém da minha família, que está com depressão, que precisa eu conversar com aquela pessoa, mas eu fico paralisado porque eu não percebo o que está acontecendo em minha volta. Eu me sinto assim frágil diante de tudo isso. Pois é, queridos, vou avançar aqui. O que fazer? Não abuse da sua liberdade. Será que se o apóstolo Paulo tivesse em nossa época, ele usaria um celular? Sim, eu creio que sim. E ele usaria muito bem. Ele era estrategista. Um cara que fala assim, eu faço de tudo para criar ponte de aproximação com as pessoas, eu faço de tudo para agradar as pessoas, para que elas sejam salvas. Não agradar para exaltar o narcisismo delas, mas agradar no sentido de criar pontes para falar do meu Jesus. 1 Coríntios 10, ele fala, tudo que você fizer, faça para glorificar a Deus, inclusive usar um celular, a gente pode usar para glorificar a Deus. Mas esse versículo que ele mesmo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo aqui, gente, não é no sentido absoluto, né? Porque o contexto ali não é isso. Mas tem certas coisas que não fazem bem para nós. Inclusive, esse capítulo aqui fala da imoralidade sexual. Né? Fala de não escandalizar as pessoas.
Então, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma dessas coisas. Será que está me dominando? Será que eu estou perdendo a paciência com meus filhos e deixo o celular com meus filhos como uma babá para que ele não me perturbe? Será que eu estou fugindo da minha responsabilidade de governar a minha casa? São questões para a gente pensar. Né? E outra coisa, nós não conseguimos vigiar uma pessoa 24 horas por dia e nem devemos. Você, marido, quando você está sozinho em casa, é sua responsabilidade se auto-administrar o que você vê na internet. Você, esposa. Você, filho. É claro que quando os filhos são menores, nós como pais precisamos usar da nossa autoridade para estar participando da vida com eles. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, se não tiver um temor de Deus dentro do nosso coração, Provérbios 18 fala sobre isso, é pelo temor de Deus que o homem desvia do mal. Minha esposa não precisa ficar me fiscalizando. Minha esposa não precisa ficar cutucando meu celular. Não que ela não deva fazer, tá? No meu caso, por exemplo, a gente ela sabe minha senha, eu sei a senha dela, isso faz parte da vida conjugal, né? Ela tem acesso, não tenho medo de nada, nem ela também. Está aí, nossa vida é exposta. Mas o que eu quero dizer assim, eu preciso estar consciente que a minha vida com Deus, ela é intransferível. Tem vários lugares que você anda por aí, né? Sorria, você está sendo observado. E agora a prefeitura está colocando muitas câmeras, né? Vi falar que mais de 25 mil câmeras. Por um lado é bom, questão de segurança, né? Mas de certa maneira, quando você sair aqui do culto, sorria. Deus te vê. Sorria, você está sendo observado. Se Deus me observa, eu quero agradá-lo, eu vou tomar cuidado com o que eu clico, com o que eu vejo, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu quero agradar quem? Deus. Não preciso ficar escondendo, não é? E Deus falou para Caim o quê? Caim, Caim. O pecado está como uma fera atrás da porta, mas você pode dominá-la. É sua responsabilidade se auto-cuidar. Use filtros ou critérios de segurança. Esses textos aqui me acompanham desde que eu era solteiro, jovem, novo convertido. Daniel 1:10. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se deixar contaminar por aquele cardápio da Babilônia. Aqui é um cardápio, é um banquete, né? Impressionante. Daniel, Ruth, Ana, Noemi, cuidado, não se deixe dominar por esse banquete, que muitas vezes tem muita ilusão. Provérbios 1:10, se os pecadores quiserem o que diz? Seduzir, não consintas. Se os pecadores, as mentes, os algoritmos, os influenciadores, os youtubers, quiserem te seduzir, não consintas. E tem umas cabecinhas muito fracas. Tem ou não tem? Que de vez em quando fala uma besteira lá e muita garoto e garota se suicida. Se os pecadores quiserem te seduzir, diga não. Salmo 1, o que diz? Feliz o homem, feliz a mulher, que não anda na roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E essa árvore, tudo que ela fizer, prosperará. Dará fruto na estação própria. Compara a gente a uma árvore perto de um rio, onde as águas do rio, que significa Deus, vão revigorando e nos dando vida. E o Filipenses 4:8, que filtro maravilhoso. Quem lembra? Quanto ao mais, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alguns de vocês precisam estudar mais a Bíblia, hein? Esses versículos aqui são clássicos.
Há tantos anos que a gente está na caminhada da fé. Isso aqui é para saber, está na ponta da língua aqui, nossa. Esses versículos aqui, não estou falando nada de novo. Verdade ou não? Até parar de falar aqui. Vigilância e autocontrole. Mateus 26, 41. Outro clássico. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você fala, eu me cuidei a semana inteira. Jejuei, orei, fui à igreja. Tentação não me alcança. Não é assim. O que eu preparei ontem, a semana, hoje eu posso cair feio. Já aconteceu com você? Quantas vezes eu falo, Deus, tenho vergonha de mim, me perdoe. Elias, num dia, enfrenta 400 profetas de Baal. Está forte, invulnerável, super-homem, super Elias. No dia seguinte, uma mulher fala, não dou 24 horas, eu vou te matar. Meu Deus, eu sou um coitado, só eu sirvo o Senhor, cai em depressão, vai para uma caverna. Você vê, gente, a gente tem que estar vigiando sempre, dependendo de Deus, sempre. Nós somos muito fracos demais, demais, demais. Gálatas 5, 22, 23, fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé e domínio próprio. Domínio próprio. O Espírito, contra essas coisas não há lei. Tem gente que está lendo a Bíblia. O fruto do Espírito Santo, gente, está aqui dentro da gente. Isso aqui é poderoso demais. Mas com a força do Espírito Santo. Gente, é legal navegar na internet. É um mundo de tanta descoberta. É impressionante. A gente está vivendo um período da revolução na nossa vida que talvez nesse momento a gente não é capaz de imaginar. E é um privilégio para nós viver nessa época. Pessoas do passado não tiveram o privilégio que nós temos de receber tanta informação. Mas sabe que algo que é melhor, que transcende a isso? O nome dele é Jesus. Em Colossenses fala que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus falou, a vida eterna é que te conheço como Deus Pai. Sabe que o maior projeto da nossa vida deveria ser conhecer Jesus? E você pode usar até isso para conhecer Jesus? Ouvir boas palestras, bons sermões, boas mensagens da Bíblia. Pode usar, para que isso contribua para você evoluir, para você crescer, para você viver o cristianismo, usando inclusive ferramentas que não te controlam. Meus irmãos, vamos continuar buscando Jesus. É importante que a gente separe alguns momentos por dia, acalme o nosso coração, desacelere e fale, eu quero ficar só com Jesus. E às vezes a gente está tão cansado que você nem precisa falar nada. Já aconteceu tantas vezes comigo, eu estou tão cansado, mas eu estou ali na presença de Jesus. Como se fosse uma inicialização. Acalma esse coração, Senhor, acalma, da tua paz. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos irmãos da igreja. Cuida dos que sofrem. Você ali se abastecendo, permanecer em mim. Sem mim, nada podeis fazer. A gente precisa ter um prazer. E quando você tem esse prazer da presença de Deus, você de manhã fala, isso vai ficar aqui, porque há algo maior. Que outro prazer você tem maior do que estar na presença de Deus? Talvez é porque não tem esse apetite, essa fome. E aí a gente precisa pedir, Senhor, dá-me mais fome do Senhor. Minha alma está muito seca. Isso não satisfaz. Eu estou me alimentando de ilusão. Fazendo um pedido aos pais. Pai, deixa o celular num canto, na hora do almoço. Não deixa o celular na mesa. Vamos fazer isso? Durante o dia, separe horas para você atender. Porque tem gente que é tão impaciente que você demora 20 minutos para atender o WhatsApp e a pessoa está lá mandando um recado te dando bronca.
Ou é só comigo que acontece isso? Aí você alimenta esse negócio aí. Calma, meu irmão. Tem uma pessoa que bateu na porta da minha casa e mandou o WhatsApp para mim, já estou aqui, que era um prestador de serviço que ia fazer um orçamento do telhado. Já estou aqui. Aí eu estou lá entretido com outras coisas, daqui a pouco manda outro recado, eu estou aqui, não vai me atender. Ué, eu não vivo o tempo todo no negócio. Tem gente que pensa que você está grudado lá o tempo todo. Que coisa é essa, gente? Eu achei legal essa conclusão aqui. Ao invés de dominados por telas, sejamos guiados pela luz de Cristo, que nos chama a viver em plenitude e em comunhão uns com os outros. Amém?